Querido, seja muito bem-vindo ao nosso JCast. Gente, é um sonho que eu tô realizando, vocês têm noção disso? Esse é o primeiro episódio de um podcast muito sonhado, muito pedido por vocês. E também foi num momento que eu imaginava que não aconteceria. Porque eu ficava pensando, eu vou realizar esse podcast só mais pra frente, daqui uns anos, mas chegou a hora. Então, sejam bem-vindos ao nosso JCast. É uma honra para mim estar aqui conduzindo. Eu sou a Jennifer Koyama, você é a host. Para quem não sabe, eu tenho a JK Academy, que é uma academia de comunicação, posicionamento e oratória. E os convidados do JCast são somente empresários de peso que fizeram o método JK comigo, ou seja, estiveram comigo numa imersão e estão aqui como convidados para a gente falar um pouquinho também sobre negócios e sobre como eles comunicam e posicionam os negócios deles. Você que ainda não está inscrito, se inscreve já no canal, porque toda semana vai vir conteúdo novo para vocês. Estou muito feliz mesmo de estar aqui e eu escolhi para estrear esse JCast alguém que eu sou fã. Uma das pessoas mais verdadeiras que eu conheço, mais autênticas. E essa mulher, sim, é uma mulher, uma empresária. Ela está me ajudando a realizar um outro projeto que era um sonho de infância. Quando eu era criança, eu ficava pensando: nossa, um dia eu vou ter um livro. Um dia eu vou conseguir escrever um livro. Só que a gente cresce, as coisas acontecem, você nem imagina que isso vai acontecer. E um dia ela virou para mim e falou: Jennifer, já pensou em escrever um livro teu? Falei: ah, até já, mas não acreditava que isso seria possível. E ela está me ajudando a tornar esse sonho real, porque em breve ele será lançado e vocês ficarão sabendo em primeira mão. Ela é psicóloga, é escritora e proprietária da editora Agora Vai, a editora que eu tenho a honra de ter o meu primeiro livro. Ele será publicado pela editora Agora Vai. E hoje a gente vai falar sobre o seguinte tema. Olha que ousado o primeiro tema do nosso JCast. Todo empresário tem que ter um livro? A verdade que ninguém te conta. É sobre isso que a gente vai falar com vocês. Isadora Cambraia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Primeiro eu quero dizer quão honrada eu tô de estar aqui, né? Eu admiro muito você também, você sabe disso. E eu desejo que seja uma bênção o seu podcast, que ele alcance muitas pessoas. Eu tenho Amém. certeza que você tem algo diferente em você. Eu sempre falo para você, você carrega algo diferente que eu creio que é de Deus. E você vai alcançar muitas pessoas e que seja bênção em todas as pessoas que esse podcast chegar. Obrigada pelo Amém, Isa. convite. Ai, amém que você tá aqui estreando o JCast. Que delícia, né? Delícia demais. Quem diria? Você sabe que se eu não me engano, faz um ano que você Faz um fez. ano, foi em julho, final de julho que eu Foi fiz. final de julho? Uhum. Cara, um ano, praticamente. Voou. Voou e aqui estamos. E foi Quase um com o livro presente pra mim. pronto, Quase com o livro com um filho a pronto. mais. No caso, ela. Um filho a mais, eu e um livro da Jennifer. Que legal, Isa. Ó, pra gente começar, Hum, eu tenho muitas perguntas. sou toda sua. O tema é muito legal. Uhum. Mas antes, eu quero mostrar pra você seu antes e depois. Ai, falei, já começou humilhando a convidada, mas vamos lá, mostra. Porque o nosso primeiro quadro do JCast sempre vai ser o antes e depois do empresário que está aqui comigo. Vamos dar uma Hum. olhada? Isa! A perna torta, já tem a perna. Você estava mais contida, porque você não é contida. Eu te Uhum. conheço. Ó como que você tá presa. Sim, o pé não mexe e a perna torta ali, ó, e só E vai o mexer na braço música. aqui fechado. E acelerada, percebe? Ó, Aham. acelero, acelero. Cara, que elegância. Aí já tava com Ó a uma outra pausa. postura, né? Como pode, né? De um Outra dia pro postura. outro. De um dia pro... E ó os braços como eles se mexem de forma mais assertiva, não são gestos Uhum. soltos. Conexão visual, mas o ritmo, ó, a- tá mais elegante, o ritmo dá outra elegância pra Não, e fala. eu estava bem mais leve, assim, né, no depois eu lembro da sensação de estar bem mais à vontade. Que legal, Foi cara. muito bom. Parabéns, você que já é uma Obrigada, comunicadora nata. obrigada. Me fala um pouquinho. Antes de eu te perguntar sobre
Empresa, negócios, estratégias. Eu quero saber quem é a Isa antes do CNPJ. Qual que é a essência da Isadora? A Isadora é uma pessoa autêntica, é a esposa do Gabriel, mãe do Lucas, do Felipe e agora da Isabela. Hum, É uma pessoa muito temente a Deus, que tem como desejo fazer o máximo de pessoas conhecerem Jesus. E é uma amiga presente, uma pessoa alegre, espontânea. E eu acho que o que mais me resume hoje é eu como mãe, esposa e cristã. que legal, cara, que lindo. E você carrega muito isso, tanto a família. Deixa eu te fazer um comentário. Deixo. Eu amo seus filhos. Ah, eles são demais. Cara, mas eles têm uma coisa aqui, ó, um olhar sapeca igual o teu. Todo mundo fala: "Gente, eles têm cara de criança feliz". Eu falo: "Ai, não tem elogio melhor que esse". Total, e de sapeca. Eu tô doida pra conhecer como será a Isa, a Ai, Isabela. vai ser uma benção se Deus quiser. Uma mini Isadora. E como que surgiu, porque você é psicóloga, Uhum, como que surgiu a ideia de criar uma editora? Você atendia clinicamente? Como que foi a tua tá. carreira? Vou dar uma resumida. Eu me formei em psicologia e eu me formei muito nova, e aí meio que não tinha segurança para atender. Não achei emprego rápido e eu entrei no mestrado. Então, eu fiz um mestrado em análise de comportamento para trazer mais, sabe assim, credibilidade. Quando eu acabei o mestrado, eu ainda não atendia como psicóloga. E aí eu recebi uma palavra profética de que eu seria escritora. E aí eu comecei a ter uma inquietação sobre o que eu iria escrever. Escrevi um livro, publiquei com outra editora em 2017, isso. Então eu acabei o mestrado no final de 2015. Fiquei aí em 2016, né, foi um tempo que eu morei no Canadá, estava meio assim perdida profissionalmente, eu trabalhava com a minha irmã, não era na minha área, e aí eu comecei a escrever o livro. Quando eu lancei o livro em 2017 com outra editora, em um mês eu precisei abrir uma clínica e eu tinha agenda fechada, lotada, porque teve muita demanda, muita gente me procurou por causa do livro. Porque eu fiz um livro sobre emagrecimento para mulheres que tinham dificuldade de emagrecer. E foi muito certeiro, assim, as mulheres se identificaram demais com a ideia do livro, né? Que não era sobre a dieta, era sobre conseguir fazer a dieta. Então, aquilo trouxe muita gente. Quando as pessoas começaram a me procurar, você atende, você atende, você atende, eu sou uma pessoa que não foge, assim, da. Tem um desafio, eu falo, ah, eu vou pegar, vou fazer. E aí eu falei pro meu marido, eu falei, Gabriel, eu preciso de uma clínica. Porque tem um monte de gente me procurando, eu não posso ficar atendendo só online, tem gente querendo me atender. Eu lembro que foi assim, 2 semanas a gente abriu a clínica, a gente mexeu em algumas coisas para poder abrir e ficar bonitinha, e em um mês eu já não tinha mais horário. E aí eu comecei a Uau! atender por causa do livro, entendeu? Aí, já vou resumir para como eu cheguei na editora de uma maneira breve. Aí quando eu lancei o livro, comecei a atender, eu fiz grupos de emagrecimento. Então as mulheres iam lá, e um dia eu estava nesse grupo de emagrecimento, as mulheres estavam sentadas comigo e Deus sussurrou assim no meu ouvido, falou: "O que que todas elas têm em comum?". E elas tinham uma dor que era em relacionamento. Todas elas tinham problemas de relacionamento amoroso. E aí ali Deus falou para mim: "Esse é o seu segundo livro". Uau! E aí eu fiz o Agora Vai Relacionamento. Quando eu fiz o Agora Vai Relacionamento, eu tive um boom profissional nas redes sociais, porque daí eu comecei a falar sobre Você jura que foi relacionamento. assim? Foi. Eu estava no grupo e aí eu vi que não, eu falo que foi Deus, era a minha voz, mas para mim, hoje eu tenho discernimento de entender que foi Deus. O que que elas têm em comum? E aí eu vi que elas tinham problema de relacionamento. E aí eu comecei a estudar sobre relacionamento amoroso. Relacionamento amoroso, relacionamento tóxico, dependência emocional, relacionamento abusivo. E comecei a falar muito sobre isso nas redes sociais. E foi uma época em que não era igual hoje, que a rede social todo mundo fala de tudo. Então não tinha muitas psicólogas falando de relacionamento. E eu falava de uma maneira muito fácil, com uma linguagem acessível. Eu não sou uma pessoa de ficar falando difícil, de querer parecer diferente, expert, nada. E aí vários vídeos meus começaram a viralizar, e eu Uau! comecei a dar conselho para as pessoas. Isso em que Então, ano? 2018. 2017 eu lancei o livro, 2018 eu comecei esse pós-livro na clínica, 2018 eu tive a sacada do relacionamento, 2019 foi meu auge profissional, assim, que eu lancei o livro de relacionamento, lancei num evento lindo, foi enorme, muita gente comprou, eu lembro que na época, assim, algumas famosas começaram a me seguir para falar de autoestima, dei mentoria de autoestima, foi bem legal. E aí eu fiz esse outro livro, só que daí em 2019 foi o ano que eu engravidei.
E aí também foi o ano que eu passei por algumas coisas difíceis, porque meu filho nasceu prematuro, meu filho foi pra UTI. E aí eu meio que caí, assim. Não Meu que caí, Deus. não que caí na parte de. Como é que fala? Não é que caiu o profissional no sentido. Eu não deixei de fazer as coisas, mas aí eu fui mudando muito o sentido do que eu estava fazendo, sabe? Então o que eu fui fazendo foi mudando, e eu acho que as pessoas foram sentindo essa mudança, porque eu não era mais aquela pessoa que só falava de relacionamento. Agora eu falava de maternidade, agora eu falava de puerpério. E a minha audiência queria relacionamento. Então ali eu fui de um boom, eu lembro que assim, ó, eu lembro que eu lancei meu primeiro livro, eu tinha 7.000 E seguidores. qual que era o nome do primeiro livro? Agora vai emagrecimento. Agora vai é a hashtag agora vai Agora vai emagrecimento, depois agora vai relacionamento. relacionamento. Sensacional. Isso, era tudo que você precisa saber para descomplicar o amor, o segundo. Uau. E aí, então eu lembro que assim, em um ano eu fui de 7.000 seguidores para 82.000 seguidores. Sem Uau. fazer, sem impulsionar, sem fazer estratégia, sem ter ninguém me ajudando nada. Eu fazendo da minha cabeça, do que eu fazia, eu editava meus vídeos. E aí, só que daí aquilo começou a trazer um incômodo pra mim, que eu entrei muito numa pilha de querer crescer mais, e o que eu preciso fazer para manter essa audiência, e era uma audiência, entre aspas, interesseira, que elas só queriam conselhos, queriam que eu falasse sobre o que elas queriam e não sobre o que eu vivia. Eu lembro que um dia uma pessoa mandou um recado assim pra mim: "Era mais legal quando você só falava de relacionamento". E aquilo me doeu tanto, porque meu filho nasceu logo na época da pandemia, então assim, o Instagram era meio que uma coisa que me ajudava, sabe assim, a poder falar o que eu estava vivendo, eu queria compartilhar o que eu estava vivendo. E aí aquilo me deu uma desanimada, né. E aí eu comecei a escrever livro infantil com outras editoras também, e eu tinha uma dificuldade que eu sou muito criativa, e eu sou muito rápida, e muito prática. E aí as editoras muitas vezes não eram. Então, tudo virava muito difícil. Por exemplo: "Ah, eu quero mudar uma flor no meu livro infantil". "Ai, não pode". "Ai, tem que fazer nã tem que voltar para etapa tal, vai atrasar mais tantos meses". Coisas que eu sabia que era possível. Uhum. E aí um dia, muito irritada com um livro que eu estava fazendo, eu falei para o meu marido, eu falei: "Eu não vou mais escrever livro. Eu não vou mais, esse foi o último, porque o que era para ser gostoso ficou difícil". Meu marido falou para mim: "Por que que você não abre uma editora?". A hora que ele falou aquilo, ficou para mim: "Por que que eu não abro uma editora?". Aí eu Eu vou publicar meu livro É, então. aí eu falei: "Se eu quero só publicar os meus livros, eu vou atrás de uma editora", porque nunca como eu tinha uma audiência relativamente grande, quem vendia os meus livros era eu, não eram as editoras, entendeu? Eu contratava editoras pequenas, igual eu sou hoje uma editora pequena, eu contratava a editora para produzir o livro, mas quem vendia era eu. A editora não vendia o meu livro, falar: "Olha, nós vendemos mais livros que você", não, quem vendia era eu. E aí eu falei fui atrás, comecei a pesquisar, estudei ali uns 2 meses o que eu precisava fazer e abri a minha editora. Quando eu abri a minha editora, começou uma pessoa falar pra mim: "Ai, tenho vontade de publicar um livro. Ai, tenho vontade". Que legal. E aí eu pensei assim: "Gente, eu posso ser o canal para ajudar pessoas", porque todo mundo tem uma ideia assim: "Ai, é muito difícil publicar um livro. Nem sei por onde eu começo". Todo mundo fala isso: "Não sei nem por onde eu começo". E eu sabia por onde começava. Daí eu falei: "Eu vou ajudar essas pessoas, eu vou pegar". E aí as pessoas começaram a me contratar para fazer, então eu fui fazendo livro Uau. infantil, livro adulto, aí nasceu a editora. Aí eu parei totalmente de atender como psicóloga e virei escritora e editora. E aí depois do agora vai relacionamento, você chegou a fazer mais Agora vai qua maternidade, agora tem. vai Aí maternidade? tem Apressado e Sossegado, que é infantil, Acanhada e Aparecida, que é infantil, Que O legal. Poder de Mudar o Mundo, que é infantil, Mais e a Vaca, Mais e o Lobo, tem vários. Isa, quanto E livro! agora eu E lancei teve um também Quando Deus recente. Me Disse Não, são Cara, 9 ao lindo. todo. Que lindo. Meu Deus, Isa, quanta coisa. É, Então, é porque eu não sabia disso, tá? Eu não sabia dessa sua história. Mas então o que te deu autoridade, inclusive para lotar a agenda foi para o ser livro, psicóloga, foi o livro. foi. E eu não tinha pretensão de atuar como psicóloga. Quando eu lancei o livro, eu não fiz assim: "Ah, eu quero ter clientes", não. Eu pensava: "Gente, Deus falou que eu vou ser escritora e eu preciso escrever". Eu tinha emagrecido na época 25 quilos. E as pessoas me perguntavam: "Como foi? Como você consegue? Como você consegue?". Aí um dia eu tive um clique, eu falei: "Eu vou fazer um livro sobre isso". Aí quando eu fiz o livro que eu tive o outro clique do relacionamento, então assim, o livro que me trouxe o meu tempo de clínica foi por causa do livro. Caraca. Mas tá, eu tô nessa fase, tá? Tô com várias. Porque assim, gente, meu livro
Tá quase pronto, né, Tá Isa? quase. Meu Deus, e é um projeto que tá mexendo demais comigo. Eu chorei. Uhum. Falei pra você, né, Isa? Eu não consigo parar de chorar. Tive crise de choro lendo ele. Porque o storytelling que eu conto lá, eu nunca contei em voz alta com tantos detalhes pra ninguém. Não é um Aham. assunto que eu gosto de falar. Mas foi o que eu senti que era e é o enredo principal do livro. Você sabe, só você sabe, né? Mas como que você fez ou como que aconteceu que o livro estourou? O do Ó, relacionamento. primeiro eu vou ser bem sincera, o livro não estourou de um ponto de best-seller, nada disso. Ele vendeu muito bem para uma menina que fez um livro que era desconhecida, entendeu? Mas eu acho que como eu trazia muitos conselhos nas redes sociais, as pessoas ficavam, tipo, sedentas para saber o que eu pensava sobre. Pra você ter noção, uma vez uma menina me ligou no direct, tipo, 13 vezes. E eu fiquei até preocupada, né? Daí ela mandou assim: preciso que você me atenda, porque eu vou sair com um cara hoje e eu preciso saber se eu transo ou não no primeiro encontro. Então, assim, era esse nível, assim, elas dependiam de eu dar um conselho. Então, quando eu fiz um livro que eu falava das minhas histórias amorosas, o Agora Vai Relacionamento conta as minhas histórias amorosas. Eu dei nomes fictícios, óbvio, pros homens. Eu acabei de pensar nisso. A minha mas- amiga, a minha melhor amiga, ela leu todinho o livro com post-it, fazendo a classificação. Esse é fulano, esse é o outro. E ela mandava: Adorei. estou correta? Eu falei: é. Então, são as minhas histórias. E aí, elas queriam muito saber isso. E ajudou muito, assim. O meu livro ajudou muitas mulheres a saírem de relacionamento abusivo, a saírem de relacionamentos tóxicos, a melhorarem a autoestima. Eu tô doida pra ler. Você não conhece esse? Eu Depois eu vou trazer preciso pra ler, você. cara. Preciso muito ler. E tá, então entendi. Foi sensacional. Então aqui já entra a próxima pergunta, porque no teu caso, o livro te deu autoridade e lotou a clínica, beleza. Mas na sua visão, o que que diferencia? Qual que é a diferença entre um empresário bem-sucedido Uhum. de um empresário que, além de ser bem-sucedido, ele tem um livro publicado? Tá. Eu vou te responder com uma história, que é história rápida também. Pensa que existem duas psicólogas. E essas duas psicólogas são muito boas. Elas cobram, o horário delas é um valor alto, não é o valor que compete com, é um valor acima. E a Maria, sou eu, a Maria, quero contratar uma psicóloga. Estou precisando muito de uma psicóloga. E eu estou na dúvida de qual das duas eu escolho. Nossa, mas essa cobra 500, essa cobra 500. Ai, não sei, mas é um valor muito alto, não sei se vai ser bom, não sei se vai valer a pena. Só que a psicóloga 1 tem um livro que custa R$ 49. E esse livro, ela conta a filosofia dela de vida, como ela vê a vida. E aí eu que estou na dúvida, eu não tenho R$ 500 agora para comprar, mas eu tenho 50 para comprar o livro. E eu compro o livro. E eu compro a ideia dela, eu gosto dela, eu me conecto com ela e eu quero mais dela. Eu quero saber mais do que essa psicóloga pode fazer por mim. Porque se ela está fazendo isso no livro, se ela me ajudou a mudar algo na minha vida com um livro, imagina falando comigo, eu vou juntar o dinheiro para pagar os R$ 500 para fazer a consulta com ela. E a outra, eu não sei se eu vou querer pagar os R$ 500 porque eu não conheço. Então, eu acho que a diferença do empresário bem-sucedido, o que tem o livro e o que não tem o livro, é que o que tem o livro, ele se torna acessível para muitas pessoas. E ele ser acessível, se ele realmente for bom, vai fazer a pessoa querer ele. Entendeu? Uau! É Então, por uma exemplo, isca, é um início. isso, essa, a pessoa quer você. Essa semana mesmo, uma cliente minha de 2018 me mandou recado querendo fazer atendimento comigo. Eu falei que eu não estava mais atendendo, eu indiquei outra pessoa, passei para ela, ela falou: não, Isa, eu preciso que seja você. Por quê? Porque ela se conectou comigo. E não é sobre o preço que eu estou cobrando, não é sobre o que as pessoas estão falando que eu sou. É sobre o que ela sabe de mim. E Ela ela quer saber o que confia em eu você. preciso, como que eu vou contribuir no problema dela. Entendi. Então, eu peguei um exemplo de psicólogo, mas qualquer outro, em outro ramo que a pessoa estiver atuando, quando ela tem um livro, é, é a tua oportunidade de provar quão bom você é. Uau! Entende? E O você livro, se ele mostra um pouco, você mostra um pouco da tua competência, de quem você é, dos seus valores, do seu conhecimento. exatamente. E é por isso, até respondendo o título do podcast, que eu falo assim, que não é todo empresário que tem que ter um livro. Nem deve. Por quê? Porque é só um empresário muito bom que tem que ter um livro. Porque um empresário, mais ou menos, que faz um livro por fazer, ele tá dando um tiro no próprio pé. Porque a pessoa vai comprar o livro dele, a pessoa vai sentir que ela desperdiçou o tempo dela com um livro raso,
com um livro vazio, Caraca. entendeu? Então eu vejo que muita gente fala pra mim, eu quero publicar um livro, mas a pessoa não é realmente um bom empresário. Ela não é realmente referência. Porque eu falo assim, humildemente falando, mas também tendo um olhar realista. Eu sou muito boa em comportamento. Uhum. Então, por que quando eu vou falar de análise do comportamento em qualquer área, eu não preciso de um papel? Porque outro dia eu até ia te contar isso, que eu fui num evento e eu palestrei num evento. E a hora que acabou, muita gente veio conversar comigo e uma moça falou assim: Olha, eu vim te falar de uma coisa que nem é do que você falou. Mas eu nunca vi alguém palestrar 1 hora sem perder o raciocínio, sem usar slide. Aí eu falei, mas é porque é um assunto que eu domino. Uhum. Então, se eu tiver que sentar 1000 vezes para falar sobre um assunto que eu domino para 1000 pessoas, 5000 pessoas, 10 pessoas ou uma pessoa, o meu raciocínio é o mesmo, porque eu sei do que eu tô falando. Você é especialista nisso. Isso. E aí, hoje em dia, eu acho que tem um problema que muita gente não é especialista e quer ser especialista. Uhum. E eu acho que isso é um desrespeito com o tempo da pessoa que compra teu livro. Então, por que eu nego projetos na editora às vezes? Porque me vem um material Raso. raso. É. E nem que eu tenha que ficar retrabalhando com a pessoa. Volta mais profundo. Quantas vezes eu te cutuquei? Jennifer, fala disso. Volta Exato. isso, volta aquilo. Por quê? Porque o livro, a pessoa tá dedicando o tempo dela a ler o livro. Então, não dá pra ser médio. E é algo que ela pode seguir um direcionamento, fazer uma atitude, tomar uma atitude na vida de acordo com uma frase que ela leu no livro. Exatamente. É muito isso aí. sério. Uhum. Eu vejo que tem um erro. As pessoas querem escrever um livro por ego, por status ou pensando no próprio negócio. Exatamente. Tá bom. Mas você já parou para pensar na mensagem? O porquê você quer escrever um livro? Uhum. Como você quer impactar as vidas através desse livro? Exatamente. As pessoas esquecem que qualquer produto ou qualquer serviço não é sobre ela somente, mas é o impacto que ela vai gerar no outro. Tem que ter um porquê fazer aquilo. Uhum. E tá tudo bem você ter a intenção de dar um passo a mais no seu negócio, você crescer, você usar disso como uma ferramenta. Eu acho isso tá tudo bem. Mas a gente não tem é que ser só realista. isso. Mas esse não pode ser a base e a Exato. raiz do motivo de você estar fazendo, entendeu? Perfeito. E o que você acredita que faz um livro se tornar inesquecível? Eu acho que existem 2 tipos de livro, o livro bom e o livro inesquecível. O livro bom, Amei essa! o livro bom é o livro que prende a sua atenção. Você quer ler ele até o final, você gosta de ler ele, é um livro que, nossa, você gostou de ler, mas ele não mudou nada na sua vida. Por exemplo, o livro A Empregada. É um livro bom. Ele te prende, você fica desesperada pra saber o final. Só que ele não é um livro inesquecível. Por quê? Porque ele não mudou nada na minha vida. Ele foi um livro que prendeu minha atenção, ele é bem escrito, ele tem suspense, mas ele é um livro bom. Já o livro inesquecível é o livro que muda a tua vida, de algum jeito. Seja com uma ideia, com uma frase, com uma fala, com uma história. Então é um livro que você pensa assim, eu pensava desse jeito na minha vida e hoje eu penso diferente, porque naquele livro eu aprendi uma ideia nova. Porque naquele livro eu refleti sobre algo diferente. Então ele muda algo em você. Não é só te entreter. Ele muda algo em você, entendeu? Então eu tenho livros que me marcaram. Porque eles trouxeram mensagens que viraram chaves, assim, no meu jeito de pensar. Então, isso pra mim é um livro inesquecível. Eu sempre vou lembrar do livro, eu sempre vou lembrar da mensagem que eu aprendi nele. Agora, livro bom tem um monte de livro. Eu leio muito. Tem muito livro que eu leio que é bom, mas que depois eu nem lembro direito o final, eu nem lembro direito. Mas me prendeu, entendeu? Cara, mas aí tem uma crença, sabe? Porque quando você me falou pra escrever um livro, cara, eu super quero, é um sonho. Só que aí me vinha pensamentos do tipo, mas cara, eu não tô no timing. Eu ainda não tô pronta pra isso. Mas como que eu vou contribuir? Como que eu vou agregar? Eu não preciso ser muito mais bem-sucedida. É difícil? Então, mas quando a gente pensa em timing, aí é porque a gente tá olhando pro nosso momento. E eu penso assim, ó, eu vejo essência, mensagem e acabou. Então, por exemplo, eu vejo em você, e eu já falei isso pra você, você tem algo diferente em você. E o que você carrega de mensagem relacionada à comunicação, posicionamento, é muito além do que muita gente hoje em dia está falando na internet. Você não está ensinando técnicas para não sei o quê, para se posicionar de um jeito diferente, postura, técnicas de fala. Você não está ensinando isso. Isso a internet está cheia. Eu, por exemplo, aqui na imersão, eu tive muita reflexão sobre propósito, sobre o que eu estou fazendo, sobre sentido. Então, ao meu ver, quando eu olho para você e eu falo, Jennifer, por que você não escreve um livro? Eu, sinceramente, eu não tô nem aí pro seu timing.
Eu não tô nem aí se o seu livro vai ser um best-seller, se ele não vai. Eu não tô nem aí se o seu livro vai ser o mais lido do Brasil ou não. Eu penso que você carrega uma mensagem que mais pessoas precisam ver. Ponto. Se vai ser uma ou 1 milhão, pra mim, não faz diferença. Ai, Isa, que lindo! Entende? Mas eu penso isso, a gente tem que ter esse pensamento. Então, às vezes, uma pessoa fala assim pra mim, eu tenho uma ideia, mas, ai, pra que eu vou escrever um livro? Ninguém vai comprar. Mas e se uma pessoa comprar? E a mulher que saiu do relacionamento abusivo porque leu meu livro e me mandou recado, e se eu não tivesse escrito o livro? Uau. Entende? Então, eu penso assim, a gente não pode pensar no timing, porque o timing ele só faz diferença se a gente está pensando no resultado que a gente quer ter. E se a gente pensa no resultado emocional, espiritual que produz em alguém, não existe timing. Se a mensagem está em você, o timing é esse. Cara, emocionei aqui. Isa, você é sempre muito Profunda. profunda. Você é profunda, Ai, cara. que bom. Sério. E o empresário, não é empresário, as pessoas, como que elas sabem? Como que elas podem saber, nossa, não, eu acredito que chegou a hora de escrever um livro. Se você tem uma história importante que pode gerar alguma coisa boa em alguém, eu acho que esse é o momento. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa tem um testemunho, ela passou por uma coisa muito difícil, compartilhar essa ideia, porque eu penso assim, ó, se você pode edificar a vida de alguém de algum jeito, faça, entendeu? Se você tem uma ideia que é diferente de uma história, às vezes você tem uma ideia, você tem uma visão de vida, igual assim, eu, por exemplo, de relacionamento, eu tinha uma visão de relacionamento. E eu sempre tive. Quando eu tinha 14 anos, as minhas amigas me ligavam para ficar horas pedindo conselho amoroso. Eu sempre fui uma pessoa que tem uma visão boa para relacionamento. Então, assim, se você tem uma visão diferenciada, se você sabe que você tem uma mensagem que pode contribuir, se você tem uma história, você tem que escrever. Entendeu? Ah, mas eu não tenho recurso, eu não tenho. Se não é do seu desejo, não é, assim, não é que todo mundo tem que escrever um livro, mas se você carrega algo em você e algo no teu coração queima para um dia fazer isso, eu penso que o nosso coração não queima por uma coisa que não é para ser, Sim, entendeu? perfeito. Então, se a gente tem ali, pode ajudar alguém, pode contribuir, pode fazer a diferença, eu penso que é hora de fazer. Uau. E se tem algum erro que você vê que muitos autores iniciantes cometem quando começam a escrever o primeiro livro, sei lá, Tem, é bem característico. o quê? O autor que não consegue falar qual é a mensagem do livro dele. Porque eu falo assim, o livro, ele é longo. Tem lá 200 páginas, 150 páginas. Só que todo livro carrega uma mensagem. Tem um foco ali. O livro, você precisa conseguir falar assim, sei lá, em uma frase ou em um parágrafo sobre o que é o seu livro. E tem muita gente que tem muitas ideias, mas não consegue costurar essa mensagem, entendeu? Não consegue falar assim, meu livro é isso. A mensagem principal do meu livro é essa. Então, muitas vezes vem ideias soltas, mas tá tudo bem. Isso não é uma falha do. Autores iniciantes costumam ter isso. E aí, quando chega para mim, o meu trabalho como editora é justamente dar essa forma para o livro. Então, até a gente vai lançar um livro agora de um pastor, e ele falou para mim: não, mas é um monte de ideia solta, tá tudo separado. Eu falei: me manda. E aí, na primeira vez que eu fiz uma revisão e que eu fiz aquilo um livro, ele falou pra mim, nossa, virou um livro. Eu falei, já era um livro, só não era claro isso, né? Então eu vejo que os autores têm uma dificuldade de costurar as ideias e de colocar um começo, meio e fim. Eu acho que essa é a principal. Você tem que ter uma bandeira que você vai levantar com aquele livro. Tem que ter uma mensagem, Tem que ter um a mensagem foco, principal. é. Você pode falar de muitas coisas, mas você precisa conseguir, em uma conversa, falar, meu livro fala disso, 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 com esse desfecho, entendeu? Tá, e aí tá, deixa eu voltar um pouco pra sua história. Porque, além de tudo, o livro te deu autoridade, mas ele te fez. Ele te deu autoridade como psicóloga, mas ele fez você crescer nas redes sociais. Sim. O livro e as redes sociais, as duas coisas, porque não foi o primeiro livro que fez eu crescer nas redes sociais. O primeiro livro fez eu ter clientes, me fez ter a sacada do segundo tema e os vídeos que eu fazia pro segundo tema que me fizeram crescer. Quando eu lancei o segundo livro de relacionamento, eu já tinha crescido. Entendeu? Então não foi que o livro fez eu crescer. O primeiro livro, ele contribuiu pro meu crescimento. Foi a soma, na verdade, os dois ali. Foram as duas coisas. Tá, e o autor que tá escrevendo, o empresário decidiu escrever um livro.
Como que funciona o lançamento? Ele precisa estar bem posicionado nas redes sociais? Ele precisa fazer uma divulgação? É tipo um lançamento de um curso? Como que funciona isso? Nada a ver. Acho que depende muito do objetivo da pessoa, porque nem todo mundo que escreve um livro tem o objetivo de ter visibilidade. Então tem muita gente que escreve um livro anônimo. Eu conheço autores dos Estados Unidos que são autores que vendem milhões de livros e que têm, sei lá, 5 mil seguidores nas redes sociais. Então nem todo mundo tem o livro como um produto que vai ser lançado com uma estratégia, entendeu? Vai de cada pessoa. Se a pessoa tem um terreno preparado para isso, legal ela preparar isso. Então ela prepara essa audiência. Por exemplo, você já tem um público preparado para lançar um livro. Você não vai precisar fazer grandes coisas para preparar o seu público para o seu livro. Porque você já traz esse conteúdo, você já está ali alimentando a sua audiência, você já se conecta. Então, quando você for lançar o seu livro, você vai fazer um suspense nos dias sobre, né, como vai ser a capa do livro, como vai ser o livro, do que o livro vai trazer, do que ele vai trazer. Mas não é isso que. Não existe uma fórmula para isso, entendeu? Eu acho que cada um tem o seu objetivo e a sua intenção com o livro. Ó, jogando bem real, tá? Ai, tô nervosa! Tô muito nervosa, cara. E que engraçado, porque pra mim você é tão segura que eu não consigo pensar uma coisa te deixando nervosa. O livro! Cara, Quem diria? Eu estou deixando a Jennifer Koyama nervosa. Eu penso que é o que mais tá me abalando das estruturas, cara. Muito! Porque é algo que eu não imaginava. Agora, eu tinha esquecido. Eu sonhava quando criança, mas sei lá, não pensava que fosse acontecer já e esse ano. Uhum. Quando você falou, eu comecei a escrever. Só que quando você começa a escrever, parece que não cai a ficha. Só que agora que eu terminei ele e tá com você, Você pra vai ver na hora última que chegar pra tua revisão. mão. A hora que chegar na tua mão, assim, dá uma Não, sensação até igual de parto. É o filho! Você olha e fala, Nasceu! meu Deus, nasceu! Ai, eu tô nervosa. Mas tá. Você vendo de fora, não fala pra pessoal exatamente o quê. Tá. Mas como que você enxerga? Porque, pra mim, eu tô no olho do furacão. Eu não consigo olhar o meu livro de fora. Porque entra um pouco. Tem um pouco de técnica, mas eu não queria focar muito nisso. Não tá muito confuso. Ai, não sei. Não sei. Eu acho que o teu livro, ele foi uma surpresa muito agradável pra mim. Então, o que você esperava? Eu Foi. quero saber. Eu esperava um conteúdo muito previsível de comunicação. E você fugiu completamente do óbvio. E eu achei isso sensacional. Por quê? Porque se a gente for pegar livros sobre técnicas de oratória, tem milhares. Mas um livro que traz um olhar mais profundo, não tem muitos. Então eu acho assim que as pessoas que lerem o seu livro, se elas estiverem na mesma sintonia que eu estava, de te acompanhar, né, de te conhecer, elas vão esperar uma coisa e elas vão ter uma surpresa boa, igual a que eu tive aqui na imersão. Eu vim para a imersão achando que eu ia aprender, assim, técnicas específicas e, nossa, 2 mais 2 é 4, né? Não, eu vou sair comunicando. E aí, foi um balde de água boa, não de água fria. Foi tipo assim, ó, muda, é diferente, é outro olhar. Então, se você mudou o meu olhar, e eu acho que o livro vai fazer as pessoas mudarem o olhar sobre, né, as dificuldades de se expor, de falar, de se comunicar. Então, eu achei que fugiu do óbvio, e eu achei que isso foi muito legal. Cara, e a história? Muito boa. Não dá muita. Gente, eu tô com muita vergonha. Não tem. É muito. É só um trauma, meu. Sabe por que eu acho? Que a história, tipo, essa, eu hoje tenho uma outra visão da Jennifer de quando eu não tinha lido o livro. Se jura? Juro. Sim, porque pra mim hoje você é muito mais real do que. Tô passando mal. Tô passando Muito mal. mais real do que antes. Chocada. Porque assim, ó, eu tenho uma visão, e eu acho que muita gente tem. Até te falei uma vez, uma amiga minha falou: Nossa, eu nem sou de comunicação, mas eu sigo aquela japa, porque ela é enigmática, ela é muito diferente e tal. E ela prende minha atenção. Então, eu tenho uma visão de você ser muito. Muito boa, muito forte, muito segura, nada te abala. Então, ver esse outro lado de entender a tua vulnerabilidade, igual um dia eu conversei com uma amiga minha, eu falei, eu fiz uma imersão. Ela falou, nossa, eu conheço ela de muitos anos. E tipo assim, só quem conhece ela de muitos anos mesmo dá valor pro que ela faz hoje, porque ela era extremamente insegura e tímida. Total. E a hora que ela falou aquilo, pra mim era assim, impossível. Impossível a Jennifer ser essa pessoa. Então, isso traz mais credibilidade pra você, porque não é assim. Eu, por exemplo, eu nunca fui uma pessoa, até pensando aqui na imersão, eu nunca fui uma pessoa tímida. Eu nunca fui uma pessoa com dificuldade de se comunicar.
Trabalho na escola. Quem quer falar em público? Eu. Quem quer cantar? Eu. Quem quer dançar? Eu. Eu sempre fui a pessoa parecida. Eu sempre fui. Eu nunca tive dificuldade de me expor. Falar naqueles negócios que tem. Ah, alguém tem que ler em voz alta, que tá todo mundo tímido. Eu já nem espero a fadiga de alguém se manifestar. Eu já falo, eu leio. Então, eu nunca tive. Então, pra mim, por exemplo, pra Isadora se comunicar, não é um grande esforço. Agora, pegar uma pessoa, então, que era tímida e se comunica como você hoje, você tem que tirar o chapéu pra essa pessoa e falar, eu preciso saber o que que ela sabe. O que que ela fez que fez ela virar essa chave, entendeu? Então, eu acho que trouxe esse olhar. Que legal, cara, porque eu nunca me vi tão vulnerável que nem nesse livro. Isso. Não, na verdade, a história do livro que eu conto foi a história de maior vulnerabilidade minha em Uhum. público. Porém, contar essa história para as pessoas me deixou apavorada. Tanto é que eu tive crise de choro. Eu falei, gente, eu tô revelando meu trauma. Eu tô simplesmente nua nesse livro, Uhum. expondo a Jennifer 100%. Eu não sou, assim, Uhum. tem coisas da minha história que é guardada a sete chaves e tá ali. Minha Uhum. família nunca nem sequer sonha. Mas E é uma isso história é muito bom, boba. porque, por exemplo, assim, tem coisas que a gente não tem facilidade em contar, mas a gente tem em escrever. Então, por exemplo, no Total. meu livro, Quando Deus Me Disse Não, eu conto muito do período que meu filho foi para UTI. E muitas coisas que eu coloquei lá, eu não conseguiria sentar e falar para você o que eu senti, como o que passou na minha cabeça, quais eram os meus pensamentos. Tem coisa que a gente não tem facilidade para expressar. E aí quando a gente escreve, a gente expressa de um jeito mais leve. Então, por exemplo, vai ser diferente para uma pessoa que te conhece ler a tua história ali, sem ser com você falando para ela, entendeu? Então, e é assim, por exemplo, lendo o teu livro, a gente lê o livro com a tua voz. Verdade. Entendeu? Isso é legal, porque é um livro que é a Jennifer que escreveu. Uhum. Hoje em dia tem muita gente que tenta usar recursos para escrita, mas ali a gente ouve com a tua voz o livro. Então é você. E eu acho que isso é bom. Só não pode, só tem que ter medo de ser você quem não tá seguro com quem é. E eu acho que você tem que estar segura, porque a, a tua essência ali tá muito positiva. Cara, tô doida pra estrear logo, pra lançar logo em breve, né, Isa? Vai ser logo. Mas o que que você que acabou de comentar, você nunca teve problema de erguer a mão, se posicionar, mas o que que fez você querer vir pro método JK? Duas coisas. A primeira eu sempre tive muita facilidade de me comunicar, mas eu comecei a ter um incômodo em ver hoje, no mundo de marketing, como muitas pessoas menos qualificadas que eu tinham um desenvolvimento melhor em público e em vídeo que eu. E aí muitas vezes gerou um sentimento assim, de eu pensava, mas essa pessoa tá falando uma Asneira. asneira e tá bombando. Se não é o jeito de comunicar que quer. Porque o conteúdo tá péssimo, mas ela tá indo melhor que eu. E aí eu pensei, eu preciso ver então o que eu preciso melhorar mais, porque o conteúdo eu tenho. Uhum, Mas e o jeito que eu tô entregando esse conteúdo? uhum. E até hoje eu acho que eu sou falha um pouco na questão de estratégia, mas não é nem é de organização mesmo, com dois filhos. A minha vida Sim, mudou hoje, então sim. eu falo, talvez daqui a um tempo eu consiga ter, igual eu falo pra você, você faz tudo bem feito, você tem uma equipe sempre fazendo tudo com você. Eu não tenho essas coisas, então muitas vezes eu não faço algumas coisas porque eu não consigo fazer sozinho. E a segunda coisa foi que eu já te contei, que eu tive um sonho com você uma vez, né? Antes de. Para tudo. Você sabe como eu conheci essa moça aqui? Primeiro foi no elevador do do Palhano Business, Palhano. né? Mas só Do de oi, nada, tchau. só de oi e tchau. Mas um dia eu recebi uma mensagem dessa moça. Do nada, eu falei, que isso? Mas foi chocante, porque Foi mexeu esse. comigo. Muitas vezes eu tenho. Não foi a primeira vez que eu tenho sonhos que eu acordo sentindo que foram sonhos espirituais e não sonhos aleatórios. Eu tive um sonho com você, que você estava fazendo um evento num ginásio, tipo Moringão, não lembro, mas era um formato de um ginásio e eram vários palestrantes que você formou esses palestrantes de conteúdos diferentes, era um evento enorme. E eu era uma das palestrantes. E aí eu fiquei com aquilo e eu acordei com uma sensação de tipo, meu, essa menina vai crescer muito, essa menina. E com isso eu falei, eu vou falar pra ela. E quando eu sempre eu sei que é Deus que me, sabe assim, Deus me deu uma visão sobre você e eu sei que um dia vai acontecer esse evento seu. Em E aí breve. eu mandei pra você, eu falei, Jennifer, tudo bem, vai parecer aleatório, te contei do sonho. Então quando eu vi
que eu tinha que ter alguma mudança na minha performance, no meu desenvolvimento, ali, no meu jeito de se comportar, na minha cabeça não tinha outra pessoa na qual eu faria, porque eu tive aquele sonho, e aquele sonho. Se no sonho eu era uma palestrante sua, quem que ia me ajudar a ser palestrante era você. Então, pra mim Uau! foi isso. Isa, eu tô chocada, cara, porque vai acontecer. Vai. Não, Vai mas quando acontecer. Deus me dá uma visão, eu falo assim, só não vai acontecer se Jesus voltar. Se ele Não voltar vai, se ele antes. voltar antes. Cara, e qual que foi a maior virada de chave que você teve aqui? Eu acho que ter um olhar, parar de me preocupar com o pra fora e olhar pra dentro, no sentido de entender a razão do que eu tô fazendo. Então, quando eu mudei a chave do tipo, eu não tô ligando se as pessoas estão mexendo bonita, se as pessoas estão mexendo segura, se as pessoas estão mexendo profissional, mas eu foquei no. A pessoa que vai receber essa mensagem, ela vai ser abençoada e a vida dela vai melhorar por isso. Aí eu meio que me desapeguei disso. Então eu ainda vejo que. Óbvio que eu aprendi muitas coisas específicas, por exemplo, bom. Bom. Bom, não, Então, não. assim, essas coisas de vício de linguagem, de mexer em acessório, jeito de falar na câmera no celular, mudou muito meu jeito de gravar. Então, essas coisas pontuais foram, assim, bem específicas e instantâneas, mas eu acho que gerou em mim uma reflexão, assim, sobre coisas que mudou a minha mentalidade mesmo, sobre como eu vejo o falar em público, entendeu? Então, eu acho que isso foi. E as conexões também foram bem legais. Muito, que Foi, grupo sensacional. eu Mas gostei. você já teve algum momento em que o medo do julgamento te bloqueou, te impediu de fazer algo? Olha, sendo bem sincera, não. Nunca tive medo do julgamento. Nunca. Inclusive, eu já fui cancelada no Instagram. Mentira! Aham. Aquele quebrando o tabu me cancelou total. Eu recebi mais de 5.000 mensagens me ameaçando, falando coisas ruins. Você tem que morrer de Covid. Tomara que você e seu filho peguem Covid. No auge da pandemia e eu no auge do puerpério. Isa, tô chocada. Aham. Foi ruim. Foi bem ruim. Mas Imagino. foi difícil. Mas eu nunca tive medo. Assim, ó, como eu nunca fiz nada intencionalmente com uma intenção má, eu nunca tive medo do que outra pessoa ia pensar, porque se a pessoa pensou uma coisa ruim de algo que eu fiz bom, né, era a pessoa que estava com uma maldade. Mas eu tenho vivido um período mais calado. Não sei se você reparou, não, que eu tô bem Uhum, sumida nas redes sociais, sim. assim, eu tô me falando menos, me posicionando menos, mas não tem a ver com medo do julgamento, tem a ver com um período que eu tenho passado, assim, com Deus, que o Espírito Santo tem falado muito comigo sobre ficar mais em silêncio. Um deserto. Ficar mais em silêncio, falar menos, deixar as pessoas, né, falarem mais. E isso tem sido muito bom para mim, assim, né? Uau. Não tenho nada de medo de julgamento mesmo, mas é um período que eu sinto que é tempo de falar menos. Então eu tenho É. falado menos e escrito mais. Bom também, Aham. mas eu admiro esse seu jeito, como se você não tivesse medo de ser vulnerável, sabe? Isso é muito Uhum. legal. Você tem alguma dica para as pessoas que não necessariamente vão escrever um livro? Pode ser que o pessoal em casa nunca vai escrever um livro, Uhum. mas que poderia estar contando a própria história, se abrindo mais, contando o próprio storytelling no Instagram, ou até mesmo no dia a dia. Que dica que você daria para essas pessoas? Eu sempre falo assim que as pessoas que têm dificuldade, eu já tive muitas clientes com a queixa de não conseguir criar um negócio porque elas não conseguem ir para o digital. E eu sempre falo que ah, por trás disso tem uma falha na autoestima. Não é a autoestima de se achar bonita, de estar de bem com o espelho, Uhum. não isso. Tem uma falha no amar a si mesmo, admirar a si mesmo. Então, eu olharia para isso. No que eu não estou me admirando, que tá difícil expor uma ideia, que tá difícil falar algo que talvez seja necessário, porque eu tô com medo do que o outro vai pensar. Porque o medo do que o outro vai pensar, ele tá extremamente ligado com autoestima. Eu falo assim: "Olha, eu já fui gordinha, eu já tive fases piores de aparência, e eu nunca tive medo do que o outro ia pensar". Mas por quê? Porque eu sempre tive uma autoestima muito boa. Sempre fui uma pessoa que tem muito orgulho de quem eu sou. Mesmo nas minhas vulnerabilidades, mesmo eu sei dos meus defeitos, eu abraço eles, inclusive, mas eu sempre tive orgulho de quem eu sou. Então, eu falo assim: olha para os seus comportamentos e quais comportamentos estão faltando para você se admirar. Sempre a gente tem essa resposta.
Tá faltando estudar mais? Tá faltando cuidar mais do corpo? Tá faltando cuidar da alimentação? Tá faltando ser mais amável? Tá faltando parar de falar mal dos outros? Tá faltando o que que tá faltando? Alguma coisa tá faltando para você não estar orgulhosa de você mesma. E quando você tá orgulhosa de você mesma, a opinião do outro não importa. Não importa. Uau! Né. Vai ter gente que vai te xingar, vai ter gente que vai achar ruim, vai ter gente que vai criticar. Nossa, gente, eu já recebi tanta, assim, que eu se eu fosse parar por causa dessas pessoas, nossa, eu teria tido muitas crises, entendeu. E a gente tem que olhar pra gente e falar: "Meu, eu acho muito massa quem eu sou". E eu acho. Então, o meu marido fala ele que ele gosta muito do quanto que eu sou confiante. Mas eu sou mesmo, e isso não é um jeito arrogante. Gente, eu acho massa. Uma menina da minha idade que abriu uma empresa, que fez mestrado, que escreveu livro, que ajuda outras pessoas. Eu acho legal, eu admiro isso. É uma mulher que se eu visse na rua, eu falo: "Meu, eu acho essa mulher muito massa". Legal. Então, e eu sempre penso assim, quando eu acho algo legal em alguém, por que que eu não faço aquilo também? Uhum. Entendeu? Então uma vez uma amiga falou assim pra mim: "Ah, mas tão chique mulher que dirige". Eu falei: "Por que você não dirige?". Uhum. "Ah, é porque eu nunca tirei carteira". Tira. Se você acha chique mulher que dirige, seja mulher chique. Então, assim, tem muita coisa que a gente admira no outro e a gente se bloqueia de fazer. Então, se a pessoa tá com uma dificuldade de se expor, de contar uma história, de falar, o que ela precisa é olhar pra ela, o que que tá faltando pra ela se gostar? Porque quando ela se gosta, ela não tem vergonha dela mesma. E aí pra ação. Porque eu vejo que às vezes você é super bem resolvida, adoro isso. Só que tem pessoas que se incomodam, mas não tem nada a ver com você, nada. Mas é pelo fato delas não estarem bem resolvidas. Então é bem isso que você falou, olha, o que que você pode melhorar, já que você admira Uhum. isso no outro, e faça, vá para a ação, É, tem por mais uma simples que seja. quando eu fazia uma quando eu fazia curso, tal, eu tenho uma ro tem na internet as pessoas acham essa roda da vida, você coloca roda da vida Sim, de coaching, né, que tem lá as áreas da sua vida e você dá nota para elas. Ela eu acho que é a melhor prática para você olhar para saber o que que tua vida tá precisando de mais atenção. Sendo honesta, se você fizer honesta, não é fazendo: "Ah, para os outros verem", para você mesmo. E ali você vai ter o seu direcionamento: "Ah, eu preciso cuidar mais da minha saúde". Então, qual é o cuidado? Não adianta ser vago: "Ah, eu preciso ser mais saudável", não é suficiente. "Ah, eu preciso ser uma pessoa melhor", não é suficiente, não é claro. Eu preciso parar de falar mal. Eu falo assim, a gente tem que dar nome para as coisas. Outro dia eu tive que ter uma conversa difícil, mas necessária. E eu cheguei para uma pessoa e falei: "Olha, eu preciso te pedir perdão, porque eu tive inveja de você. E não dá pra gente mudar o nome. Não dá pra gente, né, se tem algo que entristece meu coração, que faz eu não estar feliz comigo mesma, eu preciso saber o que que é. Aí eu vejo o que que é, é inveja, eu preciso resolver. Como que eu vou resolver? Pedindo perdão pra pessoa e tratando. E as pessoas não querem ter esse confronto, uhum, entendeu? Elas não querem encarar o nome das coisas, não querem dar nome para as coisas. Então elas ficam se enganando. exato, Gente, a gente tem sentimento bom, a gente tem sentimento ruim. E a gente tem controle emocional para mudar o nosso comportamento, para mudar o nosso sentimento. sim, As pessoas erram em esperar mudar o sentimento para daí mudar a ação. exato, É o contrário, primeiro você muda a ação, depois você vai mudar o sentimento, perfeito. entendeu? Então eu acho que a prática mesmo é isso, É, primeiro identifica o que precisa mudar. Identifica: "Ah, eu sou invejosa. Ah, eu sou maldosa. Ah, eu sou vitimista. Ah, eu sou reclamona". Identifica, ninguém é perfeito. E a hora que você identificar, põe metas para você uhum. mudar. Eu vou reclamar menos, É eu vou faltar menos ações na academia. Você tem concretas. que ter pontual o que que você precisa fazer, Exato, para daí você começar a se admirar, para daí você começar a agir diferente e ter uma percepção diferente sobre si mesmo. exato. Sofrer é mais fácil do que resolver, muitas Uhum. vezes. Sensacional. E pra gente finalizar, tem um quadro, todo final do JCast, Hum. todo final do JCast, tem um quadro chamado J Caos. Um momento Ai, de caos na comunicação. Um trauma, um mico na hora de falar em público ou nos vídeos que você pagou, sabe? tem. Um momento caos em comunicação. Ai, Conte-nos. tem. Uma vez eu dei uma palestra Ai. e era sobre relacionamento tóxico, dependência emocional. E eu queria passar a mensagem de que nós temos outras fontes de amor, não só o relacionamento amoroso. Então, a Jennifer, por exemplo, ela não pode se sentir amada só pelo namorado. Ela tem que se sentir amada em várias outras. Então, é como se a gente tivesse um potinho de amor que tem várias fontes. E aí eu peguei uma abençoada da plateia para participar. E falei para ela: "Fulana, como é seu nome?". Vou pegar um nome aleatório. Aline. Falei: "Aline". E eu queria mostrar que essa pessoa podia ser amada por várias pessoas. "Aline, você é casada?". Ela falou: "Não". "Você tem namorado?". Ela falou: "Não". "Você tem pai?". "Não". "Você tem mãe?".
Não. E eu já estava pensando: "Meu Deus, a menina vai sair daqui Socorro! você tem irmão?" Não. E não acabava, não tinha irmão, não tinha irmã, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha namorado, não tinha marido. Aí eu: "Mas certamente você tem uma amiga?" Ela: "Uma amiga eu tenho". Falei: "Então". Só que nesse tempo, até chegar em alguém que ela tinha, meu Deus, eu fui pensando assim: "Meu Deus, de todas as pessoas aqui, por que que eu fui pegar a pessoa que não tinha ninguém ali?" Aí Destruiu a ela: "Mas você moça. tem uma amiga? Uma colega?" "Eu tenho uma colega, você tem?" Oh, Aí ela: "Tenho". Eu falei: "E você se sente amada por ela?" Aí ela: "Sim". Eu falei: "Então". Mas assim, o que eu queria era uma coisa simples: "Você tem namorado?" "Não". "Você tem mãe?" "Tem". "Você se sim, sente amada pela sua mãe?" "Sim". Era isso, né. só. Só que aí foi indo: "Não tem isso". "Não, não tem". Eu fui na hora eu fui ficando até quente, eu falei: "Meu Deus, por que que eu peguei essa mulher?" As pessoas já estavam até meio que rindo, assim, eu falo assim: foi um fora meu, mas Um caos, é. acontece, quem não, né? Mas aí eu ainda tive jogo de cintura, eu falei assim: "Nossa, ainda bem que você tem amiga, ai Deus abençoe as amigas". Mas foi constrangedor. Ai, gente, que legal. Eu amei você aqui lançando o Eu nosso amei primeiro também, episódio do JCast. amei, foi muito gostoso. Em breve estaremos juntas lançando o meu primeiro livro. Gente, todo mundo compra o livro, todo mundo lê o livro, todo mundo dá feedback que ela tá nervosa. Eu tô nervosa, só dou um spoiler pra galera. De repente, vai ser lançado. É. Você Muito bom. entendeu, né, edição? Mas de Muito repente a bom. gente lança. Obrigada, viu, pelo Obrigada, convite. Isa, de coração. Você sabe o quanto eu te admiro. Você está fazendo parte de um momento muito importante da minha vida. Amém, que Um bom, Deus projeto que está sendo abençoe. concretizado e em breve outro projeto que vai ser o evento que você sonhou lá atrás Vai que vai acontecer, concretizar, vai acontecer. se Deus quiser. Queridos, esse foi o nosso primeiro episódio do JCast. Eu tô super feliz, eu amei esse bate-papo, super descontraído, super alto astral. Se inscreve aqui no canal porque toda semana eu vou trazer algum empresário para a gente conversar assim, ó, descontraído, leve, mas trazendo algum tema relevante que tenha a ver com comunicação também. Compartilha com seus amigos, porque muitas pessoas precisam dessa mensagem. Um beijo e até o próximo episódio.